mas graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo 8. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Ninguém falou, todos acharam? Então vamos lá. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É a tua palavra, Deus, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele já estava preso em Roma, estava aguardando o seu último julgamento e a data em que seria executado. Não é um contexto positivo se formos pensar de uma forma humana. Talvez Paulo, ele poderia ter se entregado ao lamento, à tristeza, ao desespero, mas ao contrário de se desesperar, ele gasta esses últimos dias, esses últimos momentos da sua vida preocupado em escrever uma carta para trazer conforto, para gerar perseverança no coração do seu jovem discípulo Timóteo, pastor de Éfeso, nesse tempo. Eu gostaria de compartilhar com a igreja alguns ensinamentos que nós aprendemos com Paulo, que ele está dizendo a Timóteo, para que gere também nos nossos corações perseverança, para que gere também nos nossos corações encorajamento, para nós prosseguirmos até o fim. Quantos creem que precisam ser encorajados pelo Senhor todos os dias? Aleluia! Paulo começa dizendo a Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra, irmãos, nós podemos também entender este ensinamento como viva a palavra. Um teólogo diz assim, pregue em todo tempo, e se for necessário, fale. Há uma canção de uma banda de alguns anos atrás, talvez alguns irmãos vão se lembrar, a banda Fruto Sagrado. Eles tinham uma canção que dizia assim, o que a gente faz, fala muito mais do que só falar. Tiago, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 1, verso 22, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, ou em outras traduções, enganando-vos com falsos discursos. O chamado de Deus para a nossa vida, irmãos, para todos nós, é pregarmos a palavra através da nossa vida. O nosso viver diário, o nosso jeito de tratar as pessoas, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de conversar, o nosso jeito de fazer qualquer coisa, de nos relacionarmos, de fazermos negociações, tudo isso eu preciso viver a palavra, porque é através da minha vida, baseada na palavra, que as pessoas conseguem ver em mim Jesus Cristo e elas podem ser levadas a Cristo também. Mais do que conhecimento teórico, nós precisamos exercitar a palavra na prática. E para que eu a exercite na prática, eu preciso ter conhecimento. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que, Timóteo, você precisa se exercitar no conhecimento da palavra.
Você precisa ler a palavra. Você precisa buscar direcionamento de Deus. Porque senão, irmãos, nós vamos agir e nós vamos fazer todas as coisas baseadas na nossa história, nas nossas experiências, ou no que as pessoas nos ensinam. Não que não tenha valor, mas em primeiro lugar, a palavra de Deus precisa ser o norte para a nossa vida. Por que isso? Porque Paulo está dizendo que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. As pessoas não suportariam mais ouvir a palavra. Nós vivemos um tempo assim, irmãos. Esse tempo não vai chegar, ele já chegou. Vivemos um tempo onde somos questionados e criticados quando nós falamos que seguimos a Deus. Vivemos um tempo em que quando afirmamos que estamos buscando uma vida santa, muitas vezes somos questionados e criticados pela nossa própria família. Jovens são criticados quando dizem que são virgens. Virgindade parece que virou uma doença. As pessoas não têm mais o prazer de buscar a santidade, de viver uma vida na palavra, porque estão sendo questionadas o tempo inteiro. Nós estamos vivendo esse tempo assim, irmãos. Estamos vendo o tempo inteiro, as doutrinas que estão sendo pregadas pelo mundo, a distorção da sexualidade, o roubo, a corrupção. Tudo isso é um tempo em que nós estamos vivendo e as pessoas não suportam mais dar ouvidos à sã doutrina. E aí elas começam a buscar para si líderes que vão pregar aquilo que elas querem ouvir. O único remédio para os nossos próprios desejos é a palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui que chegaria o tempo em que homens seguiriam os seus próprios desejos e buscariam líderes que confirmassem as suas próprias vontades. O único remédio para isso, irmãos, para que não caiamos neste mesmo erro, é nós darmos ouvidos à palavra de Deus. E por quê? Porque a palavra é de Deus, e Deus não está preocupado em massagear o nosso ego, Deus está preocupado em restaurar a nossa vida. A palavra de Deus, ela não nos foi deixada, irmãos, para massagear ou para confirmar aquilo que vai nos trazer alegria, uma alegria humana, uma alegria carnal, não. O Senhor quer nos alegrar, sim, mas nos alegrar no Senhor e nas coisas que Ele tem para nós. É por isso que a palavra de Deus, ela não vai confirmar aquilo que nós desejamos, pelo contrário, ela vai nos confrontar para que a nossa vida seja encaixada no que a palavra de Deus ensina. E não naquilo que nós queremos viver. Por quê? Porque aquilo que Deus ensina é o melhor para nossas vidas. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Quantos creem nisso? Quantos querem viver na presença de Deus e na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, quando ela é aplicada na nossa vida, ela gera cura, ela gera transformação, ela gera vida, ela gera avivamento. Quando nós estamos focados na palavra de Deus, irmãos, mesmo que não seja fácil, porque não é, mas nós permitimos que o Espírito Santo vai moldando o nosso caráter, e nós vamos sendo transformados dia após dia, dentro daquilo que o Senhor espera para cada um de nós. E nós vamos experimentando o mover de Deus nas nossas vidas. É fácil, pastor? Não é, para nenhum de nós. Mas é necessário, porque é a palavra de Deus. É fácil você perdoar alguém que te magoou? Não é fácil, mas é necessário, porque é o que a palavra de Deus ensina. É fácil você ser honesto no seu trabalho, em determinadas situações, às vezes não é, mas é necessário, porque é o que a palavra de Deus ensina. É fácil nós nadarmos contra a correnteza do mundo em diversos assuntos, muitas vezes não é, mas é necessário, porque é o que a palavra de Deus ensina. Porque é dessa forma que nós nos tornamos luz e sal nessa terra. A palavra de Deus é o que molda o nosso coração, para nós fazermos a vontade do Senhor e agradecermos a Ele. E se os nossos desejos vão contra a palavra, que prevaleça a palavra. E aí nós ficamos em paz. É o que o pastor Jorge falou aqui agora. Nem sempre acontece aquilo que alegra o nosso coração hoje, mas de repente semana que vem já mudou. E aí nós confiamos na palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus tem o melhor para nós. Por isso que Paulo está dizendo: pregue a palavra, viva a palavra, firme-se na palavra, fique com a palavra. Ah, mas está me contradizendo, está me contrariando. Não tem problema, daqui a pouco as dores, as lutas, as tristezas, elas passam, mas nós permaneceremos firmados na palavra. Paulo continua dizendo a Timóteo: seja moderado, Timóteo. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão.
bom que eu molho a palavra. Seja moderado. Eu entendo que Paulo está dizendo, olha Timóteo, seja sóbrio, mantenha os seus pés no chão, não seja precipitado, não haja por impulso, aguenta a mão, fica firme, deixa a poeira baixar. Em algumas situações da nossa vida, irmãos, nós precisamos aprender a ser moderados, nós precisamos aprender a não agir por impulso, porque quando agimos sem pensar, muitas vezes agimos mal. Quando falamos no calor de uma discussão, a maioria das vezes nós falamos coisas que não gostaríamos de ter falado. E às vezes ferimos, chateamos, entristecemos. E depois, para resolver essa questão é complicado. É como um homem que leva um travesseiro de pena para o alto de uma montanha e faz um rasgo no travesseiro e sacode ele. Depois vai catar as peninhas que se espalharam pela montanha. Nunca mais você consegue pegar todas as penas e colocar no travesseiro novamente. Nós precisamos aprender a ser sóbrios, a sermos moderados, a orarmos, a ouvirmos a voz de Deus, a pensarmos, a usarmos a nossa cabeça, a nossa mente. Deus nos deu um cérebro tremendo para ser usado, irmãos. E nós precisamos aprender isso com Paulo. Paulo continua dizendo a Timóteo, Timóteo, suporte os sofrimentos. Deus fala muito ao meu coração através dessa pequena frase, suporte os sofrimentos. Eu acho interessante que Paulo ele não deu sequência no mesmo assunto. Logo depois ele muda de assunto. Por quê? Ele poderia ter dito, Timóteo, suporte os sofrimentos, eles passarão. Timóteo, suporte os sofrimentos, daqui a pouco você vai vencê-los. Timóteo, suporte os sofrimentos, daqui a pouco não vai representar mais nada para você. Mas Paulo simplesmente fala, irmãos, suporte os sofrimentos. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Eu entendo que alguns sofrimentos nunca vão passar. Nessa terra, eu entendo que alguns sofrimentos nunca vão passar. E nem por isso Deus é mau. E nem por isso Deus é cruel. Simplesmente somos humanos, irmãos. Estamos sujeitos a essa vida na carne, que algumas vezes somos surpreendidos por situações que fogem ao nosso controle. Não tem o que fazer. O pastor citou aqui o Haiti. Os irmãos acham que todos ali no Haiti são incrédulos? Todos ali estão debaixo de maldição? Todos ali merecem um castigo? Eu não creio nisso, irmãos. Eu creio que alguns irmãos ali morreram. E os que não morreram, alguns perderam tudo, casas, família, perderam tudo, e estão ali servindo o Senhor. Deus foi injusto por isso? Não, irmãos, é a vida. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, mas a vida às vezes nos surpreende com situações que nos desagradam. Ah, mas daqui a pouco eu vou vencer. Nós já vencemos, irmãos. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Essa vitória nos basta. Isso não quer dizer que pelo fato de eu ser salvo em Jesus Cristo, que todas as coisas vão mudar. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, ele diz: considero que os nossos sofrimentos de agora não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu sofro agora, mas eu espero uma glória que será revelada, e isso me impulsiona para continuar vivendo. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 16, ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Irmãos, preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o sofrimento ele é leve, ou seja, é possível suportá-lo, e ele é momentâneo, ele tem um prazo de validade. Mas quando Paulo fala a respeito da glória de Deus que será revelada, Paulo diz que a glória é eterna, ela não tem fim. E ele diz que ela pesa mais do que todos os sofrimentos, ou seja, vai valer a pena crer em Deus. Por fim, ele termina o versículo 18 dizendo: por isso não colocamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, vai passar, mas o que não se vê é eterno. Suporte os sofrimentos. Suporte os sofrimentos. Nós aprendemos uma canção recentemente que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, e aí?
Se a doença vier, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, suporte os sofrimentos, igreja. Suporte os sofrimentos. Suporte os sofrimentos. Às vezes somos atribulados, às vezes enfrentamos enfermidades, às vezes falta o recurso, às vezes sobra, às vezes somos questionados, às vezes somos apoiados. Mas Deus é Deus na nossa vida. Não importa o que aconteça, Deus é Deus. Suporte os sofrimentos, prossiga, fique firme, creia em Deus. Paulo continua dizendo: faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, não fique parado, faça tudo o que Deus projetou para a sua vida, faça tudo o que Deus te criou para fazer, mova-se. É isso que Paulo fala logo depois que ele fala a respeito de sofrimento. Para quê, irmãos? Para nós entendermos que se algo aconteceu, eu estou sofrendo, levanta a cabeça, levante-se e vá em frente. Trabalhe, mova-se, envolva-se. Pastor Jorge nos convocou agora para uma oração todos os dias, a partir de amanhã, segunda-feira, de 9h30 às 10h30. Venha para a igreja. Aleluia, vamos nos unir como igreja, vamos clamar a Deus, vamos buscar respostas, vamos pedir a Deus que toque a nossa vida, vamos pedir a Deus que aviva ainda mais esta obra. Venha, envolva-se. Daqui a algumas semanas teremos um jantar de empresários. Envolva-se, vá, leve alguém. Ah, mas eu não sei falar, eu fico sem graça de pregar para o meu chefe. Então prega para ele, levando ele num jantar. Nós podemos nos envolver, irmãos. Nós podemos fazer algo. O que nós não podemos é ficar parados, porque se ficarmos parados, o diabo vai achar uma brecha, vai começar a cutucar a nossa cabeça, e encher a nossa cabeça de minhoca. Aliás, antes fosse minhoca, mas vai encher a nossa cabeça com pensamentos ruins, e isso nos prejudica, isso nos adoece. É por isso que Paulo está dizendo: olha, Timóteo, levante-se, vá para frente, trabalhe, envolva-se, cumpra o teu ministério. E aí Paulo, ele passa por uma parte agora, irmãos, que ele reconhece que o seu tempo está chegando no fim. Você já pensou nisso? Você saber que sua morte está iminente, que daqui a alguns dias talvez você vai ser executado. E Paulo fala isso com uma tranquilidade, não fala com lamento. Ele simplesmente diz: olha, Timóteo, o meu tempo está chegando no fim, e eu não me entristeço com isso, pelo contrário, eu quero dizer para você algumas coisas a respeito da minha própria vida, que eu espero que sirvam de exemplo para você. E aí Paulo começa a dizer algumas frases que para mim são uma das coisas mais lindas da palavra de Deus. Paulo diz: combati o bom combate. Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, ele orienta Timóteo: Timóteo, combata o bom combate da fé. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, ele diz que o nosso espírito e a nossa carne, eles estão num conflito constante. Vivam pelo espírito, e de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Por isso eles estão num conflito constante. Irmãos, quando Paulo diz combati o bom combate, eu entendo que Paulo, ele não se desviou do propósito, ele não se deixou enganar, ele não perdeu o foco, ele não lutou pelos seus próprios interesses, mas todo o tempo ele estava focado num chamado de Deus para a vida dele. Quantas vezes, irmãos, nós lutamos contra nós mesmos? Quantas vezes, irmãos, nós nos distraímos do que a palavra de Deus ensina, e nós percebemos que estamos lutando uns contra os outros, e estamos muitas vezes lutando na carne, no nosso braço forte. Eu sei que todos nós temos experiências riquíssimas de vida, e a vida nos ensina muitas coisas, mas nem tudo que a nossa vida ensina é receita, que sempre vai dar certo em lutas que virão à frente.
Se eu entender o que Paulo está ensinando, que a nossa luta é espiritual, ao invés de muitas vezes lutar com a minha própria força, eu vou dobrar os meus joelhos e vou lutar com a força de Deus. Pastor Jorge ministrou aqui agora, falando a respeito de um momento em que os discípulos viveram, atravessando o mar em que Jesus dormia, e eles estavam a ponto de naufragar. Interessante, pastor, é que eles eram homens experientes no mar, eram pescadores, e Jesus era carpinteiro. Eles sabiam o que devia ser feito, eles estavam acostumados. Eu não acredito que essa foi a primeira tempestade que eles enfrentaram, eu acredito que eles já tinham enfrentado muitas outras. E mesmo assim eles estavam tentando remar, imagino tirando água do barco, e abre vela, fecha vela, sei lá o que eles estavam arrumando, mas eles estavam colocando toda a sua experiência em prática, e enquanto eles tentavam fazer alguma coisa, Jesus descansava. E eles estavam atormentados, sofrendo, sem saber o que fazer. A partir do momento que eles entenderam que com a própria força eles não conseguiriam resolver os seus problemas, eles foram chamar Jesus. E aí quando Jesus entra em cena, aí eles descansam, porque Jesus coloca a tempestade no lugar dela. Quem sabe nessa manhã o Espírito Santo está falando no seu coração que é hora de parar de lutar. Quem sabe o Espírito Santo está falando com você que é hora de parar de lutar, não pela situação, mas lutar da forma errada. É hora de parar de lutar com a sua própria força, com o seu próprio entendimento. E é hora de nós lutarmos do jeito certo, que muitas vezes é colocando os nossos joelhos no chão e falando: Senhor, tem misericórdia da minha vida e me socorre. Ouve o meu clamor, muda a minha casa, toca na vida do meu esposo, toca, meu Deus, na vida dos meus filhos, toca na minha vida. Eu e minha esposa, nós temos orado todos os dias e clamado a Deus todos os dias, e algo que Deus tem falado ao meu coração é que antes de mudar qualquer situação, Ele quer mudar a minha própria vida. Muitas vezes, irmãos, ao invés de mudarmos todos os outros, Deus quer que a gente mude primeiro. É isso que Ele faz com a gente. É isso que Ele faz com a gente. Eu gosto de um exemplo que o pastor cita às vezes. Eu já fui militar, e a beleza de uma tropa marchando é justamente a uniformidade dela. E às vezes um soldado mocorongo é, né? O mocorongo é aquele que está no passo errado. E toda a tropa certinha e o mocorongo no passo errado. E a mãe está assistindo a tropa marchar e ela fala: lá, todo mundo está errado, só meu filho que está certo. Às vezes, irmãos, somos nós que precisamos mudar. Combater o bom combate é nós entendemos que o Senhor nos chamou para uma batalha espiritual e nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade como bons soldados de Cristo. É não lutarmos uns contra os outros, mas é nós lutarmos contra o inimigo certo. Paulo continua dizendo: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida. Terminar a corrida, eu entendo, meus irmãos, que o cristão ele não tem apenas 3 fases na vida, início, meio e fim. Eu creio que o cristão ele tem mais uma fase aí, que é a eternidade. Porque na verdade o nosso fim não é o nosso fim, é o nosso começo. Agora, eu só vou chegar à eternidade se eu não parar no meio do caminho. Quantas pessoas vocês conhecem que pararam pelo caminho? Quantas pessoas vocês conhecem que de repente por causa de alguma tribulação desistiram, abandonaram, pularam fora do barco, foram embora, estão em casa, estão tristes, desanimados? Paulo está dizendo: olha, Timóteo, eu terminei a minha corrida, eu terminei a minha carreira, eu fui até o fim. Jesus, no capítulo 24, versículo 13 de Mateus, ele diz que nos últimos dias, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus diz também no capítulo 10 de Mateus, verso 22, que todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus capítulo 10, verso 35. Se você puder abrir, abra comigo, eu gostaria que você lesse comigo esse texto. Hebreus capítulo 10, verso 35 em diante, diz assim:
Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Dê glória a Deus mais forte, meu irmão. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que vão à frente, que não se enfraquecem, que não desistem, que não desanimam, mas continuam crendo no chamado de Deus para suas vidas, que continuam firmes e fortes, batalhando, olhando para Cristo, sem desanimar, firmes no chamado. Não desista, meu irmão, não olhe para trás, não pare no meio da caminhada. Quem sabe você está enfrentando uma luta que te faz pensar, não tem mais jeito, eu vou desistir. Quem sabe você enfrenta no seu casamento uma situação que você pensa, já acabou. E o Espírito Santo está te falando essa manhã, não acabou. Não olhe para trás, não desista. Às vezes você tem problema com seu filho. Irmãos, estamos vivendo um tempo em que a juventude está passando uma magrela terrível no mundo. Não está fácil ser jovem no mundo. É muita proposta, é muita oportunidade de pecar e de se desviar da presença de Deus. Isso não serve como desculpa para dizer que a gente não precisa lutar. Mas o que eu quero dizer, pais, é que nós não podemos desistir dos nossos filhos porque está difícil lá fora, ou porque meu filho está rebelde, ou porque está difícil demais. Não interessa. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós somos aqueles que creem e seremos salvos. Já somos salvos em Cristo Jesus. E a gente persevera, a gente continua firme para a glória de Deus. Por fim, Paulo, guardei a fé, ele diz a Timóteo. Combati o bom combate. Eu terminei a minha corrida, eu terminei a minha carreira. Por último, ele diz, eu guardei a fé. Guardar a fé, irmãos, é olhar o tempo inteiro para Jesus Cristo. Paulo escreveu, Paulo não, o escritor da carta aos Hebreus, alguns acreditam ser Paulo, outros não, isso é um debate teológico, não vou entrar nessa questão. Mas o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 em diante, ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Irmãos, eu quero só fazer abrir um parênteses aqui. Quando o texto diz, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, muitas vezes pensamos que são as pessoas que estão ao nosso redor hoje. Não. O capítulo anterior, o capítulo 11 de Hebreus, ele fala a respeito da galeria dos heróis da fé. Homens que foram mortos, homens que se entregaram, crendo em uma promessa de um Messias que eles não enxergaram, que eles não viram se concretizar. Mas mesmo assim, eles criam em Deus com tanta convicção, que eles se entregavam à morte, sabendo que Deus era fiel para cumprir a sua palavra, mesmo que não fosse no tempo deles. Aí por isso a carta continua dizendo, olha, já que estamos rodeados por essas testemunhas, por esses profetas, por esses homens de Deus, que morreram por causa da fé em Deus, nossa responsabilidade ela se torna maior. Porque nós contemplamos Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo morto numa cruz, e Jesus Cristo ressuscitado ao terceiro dia. Nós vimos Jesus Cristo dividido a história em duas. Nós fomos, alguns já foram no túmulo e viram o túmulo de Jesus vazio. Quem não foi ainda vai ter uma oportunidade linda de ir com o pastor Jorge. Vá, faça isso. Mas o que o texto está dizendo, irmãos, é que a nossa responsabilidade ela se torna maior. E aí ele continua dizendo no versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3, preste atenção. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Guardar a fé, irmãos, é nós colocarmos os nossos olhos em Jesus e nunca mais tirarmos dele. Guardar a fé é a gente enxergar o mundo caindo ao nosso lado, mas os nossos olhos continuarem firmados em Jesus Cristo. Guardar a fé é de repente as circunstâncias tentarem nos mostrar que Deus não se importa, mas nós sabemos que isso é mentira, porque Deus se importa e Ele cuida de nós. Então nós continuamos com os nossos olhos firmados em Cristo,
autor e consumador da nossa fé, porque Ele não desistiu de nós, mesmo sendo humilhado em uma cruz, Ele foi até o fim, para que hoje nós estivéssemos aqui assentados, glorificando o seu nome, salvos em Jesus Cristo, esperando a glória se manifestar em nossas vidas. E por causa dele, nós também não desistiremos, mas permaneceremos com os nossos olhos firmados em Jesus Cristo. Por último, e eu encerro, Paulo diz que a coroa da justiça que lhe está reservada, ele vai recebê-la das mãos do justo juiz. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, meu filho, vai valer a pena. Timóteo, vai valer a pena. O currículo de Paulo é impressionante, irmãos. Açoitado várias vezes, preso, apedrejado, sofreu um naufrágio, perseguido, por causa da fé em Jesus Cristo. E mesmo aqui preso, esperando a sua execução, porque seria lindo se Paulo estivesse escrevendo isso lá nas Bahamas, ou no Caribe, em cima de uma prancha, tomando água de coco gelada, e dizendo para Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora eu estou aqui só no suco, que maravilha. Mas não, irmãos, ele termina a mesma frase dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu estou sofrendo, mas vale a pena. Eu vou ser executado, mas vale a pena. Eu estou sendo humilhado, mas vale a pena. Eu estou sendo apedrejado, Timóteo, mas vale a pena. Vale a pena servir a Jesus. Estão batendo na minha cara, Timóteo, mas vale a pena. Estou sendo escorraçado, mas vale a pena. Irmãos, vale a pena servir a Jesus. Paulo está escrevendo a Timóteo, mas Deus está falando conosco: vale a pena, igreja, servir a Jesus. Vale a pena perseverar. Vale a pena permanecer firme, vale a pena olhar para Cristo, vale a pena passar pelas lutas, vale a pena suportar a aflição, vale a pena se levantar, vale a pena lutar contra a depressão, vale a pena, 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 vale a pena servir a Jesus, vale a pena servir a Jesus, vale a pena. Vale a pena, meus irmãos, perseverar em Jesus Cristo. Vale a pena perdoar. Vale a pena. Vale a pena pedir perdão. Vale a pena obedecer a palavra. Vale a pena ser moderado. Vale a pena suportar o sofrimento. Vale a pena cumprir completamente o seu ministério. Vale a pena. Vale a pena combater o bom combate. Vale a pena completar a carreira. Não desistir no meio do caminho. Vale a pena guardar a fé. Um dia nós receberemos uma coroa das mãos do justo juiz, a coroa da justiça. E nesse dia, meus irmãos, toda lágrima dos nossos olhos será enxugada. E nunca mais sofreremos. Nunca mais sentiremos dores. Nunca mais seremos humilhados. Nunca mais, nunca mais, nunca mais seremos perseguidos. Nunca mais seremos deprimidos, porque nós estaremos na presença de Deus eternamente. Eu quero orar com a igreja. Se você puder fechar os seus olhos. Mas antes de orar com a igreja, eu aprendi que sempre se deve dar a oportunidade para alguém que queira mudar a sua vida. Sempre se deve dar a oportunidade. Em todos os cultos eu aprendi isso aqui. Em qualquer lugar que eu vou, eu nunca saio sem fazer um apelo. Porque o homem, ele precisa dar a oportunidade de mudar a sua vida e de se voltar para Deus. Quem sabe nessa manhã Deus falou ao seu coração, você está aqui. Você pode ter vindo pela primeira vez ou pela 1000ª vez. Não é tempo de igreja que determina o quanto a sua vida já mudou. É o quanto você entrega a sua vida a Jesus e permite que Ele toque na sua vida. Quem sabe nessa manhã o Espírito Santo falou de alguma forma com você e você deseja se posicionar diante de Deus. De repente você vai entregar a sua vida para Jesus hoje, a primeira vez.
Ou de repente você está se reconciliando com Deus, porque você tem andado afastado. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, juntamente com a igreja. Orarmos por você. Mas antes eu preciso saber se tem alguém. Não vá embora agora. Não vá embora agora. A igreja intercedendo. Tem alguém que gostaria de fazer essa oração comigo? Juntos. Dê um sinal com a sua mão onde você está.